Meus amados irmãos, 30 de julho de 2021, Reverendo Carlos Alberto Zolandec, falando desde Foz do Iguaçu, Paraná, para todos que desejem participar, fazer parte desse nosso encontro semanal pelo pão de cada dia. Estamos com um ligeiro atraso em função de alguns problemas técnicos. Houve um pequeno atrapalho na transmissão, agora já creio resolvido. Mas eu quero saudá-lo neste dia tão importante para nós, onde nós sempre falamos sobre o pão de cada dia, sobre nossa história, nossa vida, pelo pão de cada dia, que não significa seja necessariamente unicamente o alimento em si, mas que se compõe não só do recurso, mas pelo que Deus nos dá a cada segundo, a cada minuto, a cada instante, pelo pão de cada dia que reflete a nossa própria vida, o dia a dia nosso, o ganhar que temos a cada segundo da vida que nos é dada pelo Deus Todo-Poderoso. Assim é que celebramos este alimento contínuo que é a própria vida em nós, a própria história nossa sendo contada, sendo vivida, tendo como cada um de nós o elemento principal. Que Deus os abençoe a todos, sejam todos bem-vindos, e eu quero estar apresentando você também em oração, desde esse momento, para que tudo seja feito segundo a maravilhosa e a bondade maravilhosa de Deus. Pai querido, Deus amado, Santo Poderoso, reunidos mais uma vez, estamos pelo pão de cada dia, refletindo sobre a nossa própria existência, sobre a nossa proximidade com a grande verdade, com o grande Pai, com o Pai de todos, no conhecimento cada dia mais desta consciência do que somos, do que temos, dos vossos propósitos para conosco. Assim consideramos o pão de cada dia, todo o entendimento que temos e cada dia, cada segundo que recebemos e que compõe a nossa vida. Abençoa-nos, ó Deus, nutre-nos sempre, esteja agora nos auxiliando nesta caminhada, nesta escolha que fazemos, de nos dedicarmos a esta tarefa tão nobre, tão importante, que é do conhecimento, que é da proximidade convosco. Em nome de Cristo Jesus, desde já eu peço que todos sejam abençoados e assim agradecemos. Amém. Estamos então tratando um assunto que é extremamente relevante, importante, atual e que é a própria vida. Estamos falando da nossa vida, a nossa comunhão, nosso entendimento, o raciocínio nosso se volta para nós mesmos e para aquele que nos criou. Quão importante é isso, querido irmão? Que nós possamos refletir sobre coisas dessa envergadura. É a nossa vida. Como então passaremos uma vida toda sem que possamos pensar sobre ela? Sim, porque você pensa muito, porque você trabalha muito, porque você se esforça muito, porque você não deixa de pensar, mas a vida de uma forma pela qual ela se apresenta a você, mas não verdadeiramente dentro do conhecimento da importância do que ela significa, de buscar se aproximar de Deus, de buscar a verdade e o porquê existimos, porque vivemos, porque chega a determinado momento na vida de muitos que vem aquela pergunta a respeito de: será que eu estou sendo útil? Será que está certo isso? Será que a vida é sofrer? Será que a vida é isso? E por que existe vida se é para impor sofrimento aos outros? Não seria mais correto então que não existíssemos e não sofrêssemos? Então que falta eu faço para a vida ou não, para o universo ou não? É assim que nós então agora começamos essa nossa grande reflexão. Que Deus nos abençoe nesse caminho desse conhecimento, porque ele é tão tremendo, tão maravilhoso. E falando em grandeza, a ciência considera que quando nós olhamos para o céu, nós podemos, tudo que nós aplacamos numa noite estrelada, onde aparentemente estão visíveis a olho nu as estrelas, tudo que no nosso universo, a Via Láctea ao qual nós pertencemos, ela em verdade, ela é composta de mais de 200 bilhões de estrelas. A saber que ela não é a única galáxia também.
Então nós temos outras galáxias muito maiores até que isso. Então agora imagine a projeção disso tudo. Imagine a grandiosidade do universo. Imagine que é criação do Altíssimo. Tudo isso é a obra maravilhosa de alguém soberano, todo-poderoso, que está muito além da nossa compreensão. E saber que disso tudo que existe, nós somos fundamentais dentro desse processo. Nós somos uma partícula, uma parte integrante do grande universo que Deus criou. Não é maravilhoso saber que Deus nos ama? Não é maravilhoso saber que disso tudo, de toda essa complexidade, essa grandeza é inimaginável? Nós somos amados por Deus. Mas qual é a certeza que somos amados por Deus? Sim, porque Ele expressou isso para nós. Ele deixa claro isso através do livro sagrado que temos. Ele deixa claro através das suas ações. Ele quer que saibamos que Ele nos ama. Agora imagine então um ser desta magnitude, que é inimaginável, mas a gente temos essa possibilidade da nossa grandeza também, no sentido de que Ele se preocupa conosco. Então, se Deus se preocupa conosco, ou se Deus nos cuida, melhor dizendo, então por que nós não iremos nos cuidar? Por que nós não iremos então dar a devida importância ou reconhecimento para aquilo? Mais pessoas vivem a vida sem este conhecimento profundo de si. Pessoas se relegam a serem comparados com qualquer coisa ou com nada. Pessoas, então, não têm a mínima noção do que representam, e muito menos o amor de Deus. Quando você desconhece o amor de Deus, a grandeza, ou esse exercício dessa possível, inimaginável grandeza de Deus, então você começa a entender a tua pessoa. Você começa a compreender o que você é dentro de um processo grandioso, maravilhoso, onde não menos que o Criador de tudo e de todos ama você. Olha que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa. E esse fato da nossa utilidade, de nos sentirmos úteis ou não, isso é fundamental para o processo da nossa vida e do nosso crescimento. Você pode ter uma vida toda e não se considerar. Ainda assim você é importante. Porque Deus não aguarda de você a tua aprovação para que Ele o ame. Deus não tem dúvida quanto à sua obra, quanto a nada. Então somos nós que temos que buscar agora conhecer esta importância que só nos faz bem. Só nos faz bem. Aqui no livro de Êxodo, capítulo 16, versículo... Eu vou apanhar somente o versículo 35. A palavra de Deus diz assim: e comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada, comeram maná, até que chegaram aos termos da terra de Canaã, e comeram maná 40 anos. A história já é conhecida. Obrigado, meu Senhor, por esta palavra, obrigado por nos trazer agora ao conhecimento e como suporte a vossa verdade expressa através da Bíblia, o livro sagrado para nós, o qual com reverência nós tomamos agora cada palavra e tudo que o Senhor queira nos dizer agora, como algo vindo do alto pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Assim, queridos irmãos, durante um tempo o homem pela história, o homem no deserto, o homem privado de produzir alimentos, o solo infértil, o solo e o clima do deserto não eram favoráveis a isso, não são, em verdade. Mas então o homem agora, Deus mostra que quando quer mantém o seu povo alimentado, saciado, e ali envia o maná do céu, como todos já conhecem a história. Não se conseguiu ver as propriedades desse alimento, senão que ele é divino, e é o que nos importa saber. Durante 40 anos o Senhor então demonstrou que poderia ser alimentado, o homem poderia seguir a sua história, comendo um único tipo de alimento, onde nele há tudo, ou nele há o suficiente para que se viva, se combata, se luta e resista a todos os perigos que uma vida pode enfrentar. Assim então Deus conduziu esse povo através do deserto com esse alimento maná.
um alimento que vem do alto. Mas isso serve, entre tantos ensinamentos que tem, entre tanto significado que há no maná, podemos extrair para nossa conversa agora um pouquinho de avaliarmos o que acontece conosco. Porque muitas pessoas priorizaram agora o alimento, priorizam o alimento em si, muito mais do que suas vidas. Deus mostrava ali que o alimento, ele virá, que fundamental é desejar viver, é obedecer, é viver, é compreender a vida, e então ele dará. E buscando, primeiramente, o conhecimento, o reino dos céus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas o homem parece não ter compreendido muito isso, e hoje o mais importante na vida de muitos é o emprego, é o trabalho, é o alimento dentro de casa. Eu não discordo da importância deles, mas discordo quando o homem torna isso tudo o mais importante. Vejamos então quando começa isso. É natural que um homem desempregado se sinta inútil, ele se sinta mal pela falta, pela ausência no provimento das coisas, na provisão das coisas. É natural que ele se sinta uma pessoa deslocada, enfim, porque não trabalha, ou porque não tem o alimento, ou porque não tem o recurso para trazer em casa, enfim, essas coisas que já são conhecidas, vivemos isso diariamente. Então, o que acontece além de um desemprego na vida de muitas pessoas? Acontece uma desvalorização total do ser humano, a ponto de muitos se suicidarem, a ponto de muitos se desesperarem, a ponto de muitos renunciarem a muitas coisas importantes, a se relegarem a papéis terríveis e tudo mais. Mas por que isso se dá, meu querido irmão? Por que nós somos tão suscetíveis a isso? Por que nós não temos o discernimento e entender que isso não é tudo e que podemos ser socorridos de outras maneiras? É que nós focamos nisso. Desde que nós nascemos, a palavra de Deus diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo que Deus determinou para tudo. Há um tempo de nascimento, há um tempo de crescimento. E se a criança não anda em determinado momento, já vai se ver o motivo, e depois também da audição, também depois da visão, e tudo tem seu tempo. Tem seu tempo de assimilação, de crescimento, tem seu tempo. Então, todo esse tempo que há mostra em tudo que há uma valorização de cada segundo, de cada etapa da nossa vida. E cada etapa que seja negligenciada, adiantada ou negada, ela vai surtir um efeito. Ela vai ter uma consequência por aquilo. Então vemos aí da importância das coisas seguirem o seu ciclo normal. Quem não quer que a vida seja normal? Quem não deseja que tudo aconteça de uma maneira normal, de uma maneira tranquila? Porque a própria natureza, ela já prevê tudo para nós. Mas quando nós saímos deste eixo, quando nós então potencializamos coisas que não deveriam acontecer, que não deveriam ser potencializadas, quando nós damos mais atenção para determinadas áreas e descobrimos outras, a natureza em si, ela recebe um abalo. E nós sentimos isso. Nos abalamos com isso, ou abalamos elementos dentro de nós, a nossa própria vida, e daqui a pouco nos encontramos, de fato, abalados, abatidos e derrotados. E essa questão de sentir-se útil, ela deveria ser uma coisa natural e não deveria depender de o que hoje depende. Você deveria saber da tua importância. Você deveria crescer com a consciência do que você representa, de quem você é. A início, conversamos falando da grandiosidade, da imensidão do universo e de que o Criador de tudo isso, de toda esta maravilha incomensurável, Ele nos ama. Então, a partir disso, deveríamos compreender que aquele que nos ama é o Criador de tudo, e isso deveria já ser para nós um grande alívio, um grande regozijo, ou já é a essência de tudo. Mas com o passar do tempo, nós vamos aderindo a certas coisas que vão nos dando ou vão tentando refletir o nosso valor.
a começar de dentro de casa, a começar pela nossa educação, que aquele que faz isso é mais valorizado que aquele, e aí, enfim, as coisas vão acontecendo de tal maneira que uma carta de valores vai sendo composta em nossas vidas, que vai refletir exatamente o nosso sucesso, o nosso insucesso, a nossa aceitação, a nossa rejeição, e por aí adiante. E isto vai passando, e isso, como quando nós nascemos, já era vivido anteriormente, como a preocupação sempre foi ter o pão na mesa, ter o pão, a comida no armário, e de ter os recursos básicos atendidos. Então isso só foi crescendo, e isso já se tornou a base de tudo, e por aí avaliamos então a nossa vida quando deveríamos avaliar pelo nosso Criador. Avaliamos então que um homem bom é aquele homem cumpridor das suas obrigações, que mantém sua família, sua casa, que tem seu trabalho, que, enfim, e esse é toda uma carta de valores que nós cumprimos e que vemos como retrato para um ser humano bem ou o que está de bem com a vida ou que mal com a vida. Enfim, só que isso com o passar do tempo ele vai incentivando e chega um determinado momento em que nossos valores eles se afunilam e passam a coisas essenciais. Então, um homem bem-sucedido hoje é um homem honrado, um homem bem empregado, um homem que ganha bem, um homem que pode sustentar sua casa, um homem que é uma imagem pública conhecida, um homem respeitado, enfim, fora do país ou pelo que ele faz. Então, tudo isso acaba agregando aquela certeza, acaba compondo aquela certeza de que nós temos que vencer e colocamos a nossa importância agora dentro de um cargo, dentro de uma função, dentro do fato de estar empregado ou não estar empregado, dentro do fato, então condicionamos. Estar desempregado é uma desgraça. Estar desempregado, claro que não é bom para ninguém, mas estar desempregado é pior do que se imagina, porque ele cria um problema sério no coração, no fator psicológico, desabala sobremaneira e ofende o nosso lado espiritual. Ofende porque magoa, porque nós nos reduzimos a tal maneira, nos destituímos como se de repente já não valêssemos nada, absolutamente nada. E nessa impressão então você cai assim de uma maneira extraordinária. Porque a nossa valorização está ligada ao que nós mostramos à sociedade, ao que nós podemos demonstrar através da nossa roupa, através do que nós conquistamos, porque o poder que eu tenho de compra, o poder de aquisição que eu tenho, então demonstra o meu sucesso, demonstra que eu tenho uma vida regada, demonstra, enfim, que eu sou mais do que alguém, eu sou autossuficiente e tudo mais. Então, o homem criou ou aderiu a isso, e tão somente ficou nisso, e esqueceu um lado, atrofiou um lado, esse lado da sua real importância, que em não estando empregado, ele continua importante, em não sendo conhecido, afamado, aclamado, ainda assim ele é importante. E por que então eu desrespeito alguém que é menos do que eu? E por que então eu desdenho alguém? Por que então a minha falta de discernimento ou de capacidade de imaginar que o outro que está passando fome é um ser humano e que a fome dói em mim e dói nele também, e que o frio dói em mim e também dói naquele? E por que o outro pode passar diferente de mim uma temporada, um final de ano, uma ocasião? Ou por que o outro pode viver com menos do que eu vivo? Então esta ideia de que eu mereço mais, ou essa ideia de que eu sou superior, isso tudo veio dentro da nossa cultura, que expressou primeiramente para nós que o que mais pode é mais valorizado e dá a impressão de ser mais importante que o outro. Como se não fosse o mesmo sangue, como se não fôssemos a mesma constituição física, e inclusive vindo do mesmo pai, concebidos da mesma forma. Então aqui que o homem cria sua confusão, o homem se distancia, o homem se desvaloriza, e chega em determinado momento na tua vida que pelas muitas quedas, que pelos muitos contrastes com as afrontas que você enfrentou por estar desempregado, por não estar com dinheiro na conta, por não dispor do lugar onde morar, por não ter agora a capacidade para manter uma casa, uma família, um projeto,
Você então agora está assim, depreciado. Algo leva você a pensar que você já não tem mais direito às coisas. Então isso é justo? Então aonde que isso deveria inserir a ponto de diminuir a obra das mãos de Deus, que somos nós? O Senhor nos criou. A nossa importância então agora sai da mão de Deus ou sai daquele que nos criou e para o homem. O homem tem a capacidade de diminuir o seu próximo. O homem tem a capacidade de se autopunir, de ele próprio se diminuir, porque já não estou empregado. E agora tem alguém que sabe mais do que eu. E agora tem alguém que me faz sombra. Agora tem alguém no meu calcanhar. Agora tem alguém que simplesmente pela idade que ele tem já é superior a mim ou pode oferecer mais a mim. Então esse mundo de competitividade, esse mundo de agora você comparar as coisas e associar a comparação do que você pode comprar com a tua essência ou com o teu valor verdadeiro ou com a tua importância, isso é muito perigoso. Alguns perdem o emprego e preferem dar fim na vida porque já não se acham mais importante. Outros perderam o companheiro, a companheira e resolveram tomar o mesmo caminho porque também não se acham importante. Então nós temos que retroceder isso. Antes que você tenha o próximo compromisso importante na sua vida, antes que, segundo os moldes que estamos vivendo, antes que você tenha um novo emprego, antes que você inicie um novo relacionamento, antes que você tome uma decisão ou outra importante considerada dentro desse padrão importante na tua vida, é importante que você faça, é mistério que você faça uma coisa, que você retome a essência da tua importância. Que você vá agora, você não pode ir perguntar à sociedade atual, você não pode agora perguntar aos comitês que existem de análise, você não pode perguntar agora ao mercado financeiro, ao mercado de trabalho, intelectual, seja o que for, porque você vai estar sob comparação. A única forma, a única saída que você tem e o único meio correto para fazer isso é perguntar para aquele que te criou, aquele que te deu a vida. E por que então você tenta? E por que você se machuca, querendo a aprovação dos outros ou querendo relacionar a tua importância com o que os outros acham, com o que os outros pensam, com o que os outros produzem e você deixa de produzir, como se você não fosse uma obra das mãos de Deus, como se você não fosse parte do projeto de Deus. Aqui cumpre que nós façamos essa tarefa em nossa vida que ficou relegada. Em tudo fomos crescendo e fomos atropelando coisas e achamos isso normal. Por que a dificuldade que nós temos de nos reorganizarmos? Por que a dificuldade que nós temos de admitirmos que as coisas não estão certas ou que não deveriam ser assim? A possibilidade de reiniciarmos nossa vida, recomeçarmos, a partir agora da verdade. Esta verdade que foi relegada, que foi esquecida porque ela não nos foi apresentada. Nos foi tido um Deus em algum lugar superior e tudo, não nos relacionaram com Deus como filhos de Deus, filhos amados, e que Deus, o Criador de tudo, o Deus que com um propósito nos criou. Então, quando nós não temos nada disso, esta conexão, esse entendimento, ficamos soltos e achamos fazer parte de um jogo, de uma brincadeira, às vezes até de mau gosto, porque maltrata, judia, porque acaba abalando, acaba ferindo. Então, coisas medonhas passam na mente, no pensamento de muitas pessoas, a fazer a leitura de suas vidas pelos seus sofrimentos, pelas mazelas que se apresentam no mundo. Então se torna tudo incompreensível, ou para não dizer uma coisa pior, uma ideia medonha, terrível da própria criação. Será isso brincadeira? Será isso certo? Isto está certo? Será que não foi equivocado? Será que foi uma brincadeira que não deu certo? Deus falhou no criar a vida, dar vida ao ser humano, criar o ser humano? Será que isso não passa só de uma brincadeira? Porque nós tornamos um assunto sério, que é a nossa importância, nós banalizamos. Nós passamos a nossa importância para uma vida
de sociedade segundo o que a sociedade valoriza. E a sociedade não sabe o papel de Deus em nossa vida. Ela acha que é uma imagem dentro de uma igreja católica, ela acha que são um louvor dentro, sei lá, de uma igreja evangélica, ou os muitos rituais que tem, as muitas religiões e seitas. É mais fácil exteriorizar Deus numa imagem, num livro, numa situação, numa reunião, do que vivê-lo. O homem não se interessou durante esse tempo. O homem não conheceu ainda a sua verdadeira importância porque não se ligou ao Criador. E nós só somos importantes com Deus. Aonde nós vamos depois que morremos? Voltamos ao Pai. Porque para Ele somos importantes. Porque existe alguém no comando de tudo, alguém que é Criador, mantenedor e alguém que cuida de tudo. Esse alguém que o Senhor nos permita dizer pela nossa limitação de linguagem, porque o Senhor é tão grandioso que nós temos que tratar assim. Então perdoe pela nossa limitação, Senhor. Não é desdém a sua pessoa, mas que Deus é tão maravilhoso, tão grandioso, que não há palavra para falar dele. E nós igualmente somos seus filhos, mas os filhos que não despertaram para isso, os filhos que querem ser importantes no contexto destas vidas, desse tempo que vai correndo, dessa formalização de vida normal. E chega a determinada idade, você tem que fazer isso, chega a determinada idade daquilo, agora você tem que casar, agora você tem que botar família, agora você tem que ser bem sucedido, agora tem que fazer isso, agora tem... Então isso tornou-se a nossa vida. E como achar graça numa coisa assim? Como achar graça numa coisa que não nos liga à nossa importância? Ai, que tão lindo a natureza, tão lindo, tão maravilhoso o universo, mas eu não me acho importante. É lindo sempre. Tudo, reconheço a grandiosidade, olha que céu lindo, olha a imensidão do mar, olha o deserto é lindo, as pastagens são lindas, tudo é muito lindo, mas eu, no fundo, que importância eu tenho dentro disso? Então a minha utilidade se reduz. E aqui por um tempo Deus disse, olha, vou levar vocês aonde não tem esse alimento, onde não tem feira, a verdura fresca, onde não tem a carne disponível, aonde não tem os alimentos de uma mesa normal, comum de ser humano, como hoje em dia tem. Ai, faltou feijão, uma crise, o arroz está a esse preço, isso está aquilo, meu Deus, agora a carne vai sumir do mercado. Nossa, que coisa, que barbaridade. Então Deus disse, olha, daqui a 2000 anos esse povo vai ser tão fragilizado, daqui 3000 anos, 4, esse povo vai ser tão fragilizado que eles vão atentar tanto para eles, vão ser tão prisioneiros de tantas coisas, que agora vou deixar um exemplo. Eu vou levá-los por um caminho de sequidão, um caminho de deserto. E lá eu vou alimentá-los todo dia. Porque para que eles saibam que a essência não é a comida que eles comem. A essência não é a rotina de um trabalho usual, funcional. Não é isto que dá vida, não é isso que leva eles à terra prometida. Eu vou ali deixar para eles claro de que há uma essência, e nesse caminho, nessa jornada, o que vai valer é o conhecimento de mim, porque se não me conhecerem, se não se conhecerem, não sentirem a sua importância, não há sentido para as suas vidas. Nós precisamos descobrir isso. Eu quero a minha estabilidade financeira. Eu quero, é por não saber pedir que nós não recebemos. Eu quero a minha estabilidade financeira, eu quero a minha estabilidade emocional, psicológica, eu quero estar bonito, eu quero estar tranquilo. Mesmo que eu não saiba quem eu sou. Mesmo que eu não saiba verdadeiramente a minha importância. E agora arrancaram meus anéis. E agora tiraram a minha roupa. Ninguém me reconhece. Sem as minhas insígnias, sem as minhas medalhas, ou sem os meus apetrechos, ou sim as minhas condecorações, ninguém vai me reconhecer. Quem sou eu? É humilhante para mim. Me reduzir a nada, porque agora ninguém me cumprimenta, ninguém me respeita, porque agora, ô doutor, sente-se aqui, um lugar especial para o Senhor. Quem é que vai reservar um lugar especial para você quando morrer?
Quem é que vai te chamar de doutor? Vai ter alguém da tua equipe do lado de lá que vai, provavelmente, então, teus assessores, aqueles que te bajulam, vão todos antes, vão morrer, ou vão como o faraó que levava todo o séquito com ele, para que de lá façam as honras, porque ele é mais importante que os outros. Nós vivemos semelhante a isso. Você tem que encontrar a tua importância aqui, querido. É importante trabalhar, é importante alimentar. Claro que a vida é assim. Mas muito mais importante é saber quem você é. Muito mais importante é a certeza de que existe em você habilidade suficiente para que você não morra de fome. É importante saber que há em você talentos, há em você bênção, há em você luz, há em você tudo que você necessita, a ponto de te colocar por cabeça, a ponto de te exaltar quando for o caso, mas que o fundamental está na tua essência. E você saber que você está ligado ao Deus Todo-Poderoso. Quando o homem perde isso, ele chafurda, ele se mata a trabalhar. Olha o termo, se mata a trabalhar. Então o trabalho é abençoado. Se eu vou me matar de trabalhar, ele é abençoado. O que está acontecendo com isso? Que termo é esse? Mas é isso que o homem está fazendo. Assim que o homem se mata na bagunça, assim que o homem se mata na bebida, assim como o homem se mata de comer, de muito comer, assim como o homem também se mata fazendo sexo, assim como tudo o que exageradamente ele faz, ele se mata, ou especialmente quando ele não conhece a sua importância e passa a colocar tudo em volta importante. É importante que eu chegue bonito, é importante que me respeitem, é importante que me esperem, é importante que o meu cabelo esteja ajeitado, é importante que eu tenha um trocado no bolso, ou muito, é importante que, porque tem que sair bonito. Então isso que o homem compôs. É esse o desgaste, o homem vive para manter uma imagem de sociedade que não tem a ver verdadeiramente com a sua importância perante Deus. A sua alma, o seu espírito não se alimenta disso. Você cobre o teu corpo com isso. O teu emocional pode estar em frangalhos. Você pode agora adornar a tua casa onde você mora, mas o templo do Espírito Santo vazio. Você pode agora estar sendo recebido com honras. Se o teu espírito estiver nas trevas, estiver triste, o que você acha que vai acontecer contigo? Mas a nós importa que nós continuemos a nossa tradição. Mas, reverendo, a vida é assim. Sim, Paulo trabalhou, os apóstolos trabalharam até o final de suas vidas, encontraram a sua importância. Agora, para nós não interessa isso. É que nós nos calamos. É que o ser humano ele tem outra propriedade, que quando ele dá errado alguma coisa, ele cala, ele fica quieto, ele esconde. Nós só conhecemos o lado bonito da história dos outros. Nós conhecemos os grandes vultos, os grandes nomes, essas pessoas que ganham muito dinheiro, por isso são famosos, e pessoas que não ousam sair da sua postura profissional, porque fora disso elas não são mais nada. Eles têm que estar e têm que preparar sempre um lugar que massageie o seu ego, porque eles estão pagando um preço muito alto por estarem ali, ou por serem importantes, ou por serem ricos, ou por serem bem-sucedidos, assim, à vista do mundo. O preço é altíssimo e o inimigo ri. Tolo, você mantém essa pompa, você está dando o mais rico da tua vida, que são os segundos da tua vida. Você não sabe o valor da fração de um segundo. Você não sabe o tempo que passa. Você não sabe que está sendo roubado. Você não sabe do tesouro que você é. E de quanto você está sendo roubado pela vaidade, pelo desconhecimento de Deus, pelo desconhecimento de saber quem você é. E como que eu vou me sentir lá na frente importante? Aí você já deve ter ouvido, ou visto, assistido em filme, ou ouvido de alguém, histórias de pessoas que não se consideravam lindas ou bonitas, e eram pessoas lindas. Pessoas que não se consideravam importantes ali, o outro tentando dizer, mas você é importante sim. Você tem que convencer um ser humano que ele é importante. Você tem que agora lembrar a pessoa de que ela é bonita, ou que ela é
inteligente, ela não é capaz de saber isso. Eu preciso de um estímulo, eu preciso que alguém me lembre. Fica aqui, eu vou te pagar porque a vida toda você lembra. Você é importante, hein? Você é importante. Que isso? Mas é isso que nós fazemos. É isso que eu faço quando eu entro no meu carro, ou quando eu faço uma nova aquisição, ou quando eu coloco o meu relógio, quando eu coloco as minhas roupas caras, para quem tem, ou quando... Então, tudo é um momento. Está se compondo um personagem. Está se compondo um personagem que resolveu viver dessa forma e não se relacionar com a sua real importância. Então, eu estou tranquilo, eu estou em paz, porque agora estou bem empregado, é o sonho da minha vida, o sonho da tua vida é esse. O sonho da tua vida não é ser feliz, não é ser... não, mas a felicidade está atrelada. Mas, reverendo, como é que alguém vai ser feliz se não comer? Como é que alguém vai ser feliz se não tiver dinheiro? Como é que alguém vai ser feliz se não estiver trabalhando? Como é que... Não tem mínimo conflito, não tente atritar uma coisa com a outra, porque não há atrito no que eu estou dizendo. Não há conflito porque não há contradição. Não disse que você deve deixar, não disse que quem não trabalha, que o vagabundo, o desleixado, por isso ele está certo. Não disse que a pessoa não tem que lutar pela sua vida. Em hipótese alguma eu disse isso. Eu disse uma coisa que está sendo negligenciada. Eu estou dizendo de algo que está sendo esquecido, que é fundamental para nós. A nossa importância não está direcionada unicamente pelo que nós fazemos e é reconhecido pela sociedade. Eu estou dizendo que há valores, que há sentimentos que um dia vão reclamar a tua real importância, ou que vão dar conta, que você vai se dar conta de o quanto era importante e você não sabia. Não vamos longe. O cachorrinho que morre numa casa, ele é importante, ele é lembrado, é importante. Vai negar que era importante o animal? Era importante. Aí você perde alguém da família, você vai ver o quanto dói, e você fica avaliando. Aí chega quando você tem a felicidade de atingir uma longevidade, já com os dias idos, já enfraquecido pelo tempo, já perto de ser recolhido, você pensa, puxa vida, quanta falta eu vou fazer, ou o quanto eu poderia ter feito. Isso não é presunção. Você é importante. Há pessoas que amam você não pelo que você tem. Há pessoas que sentirão a tua falta, mesmo que você nunca tenha dado nada a elas. Há pessoas que têm esta consciência, porque Deus nos fez assim. Amar o próximo como a ti mesmo, segundo o mandamento, primeiro amar a Deus, certamente. E inclui isso, explicita isso. Você é importante, querido irmão. E assim você influencia com a tua importância. Você desperta no outro a importância e diz, vai trabalhar, mas o emprego não determina o quanto você é importante para mim. Olha, a tua fama não determina o quanto eu te amo. Não é isso ou aquilo. E se você voltar para casa derrotado, eu vou continuar te amando. E se você não for o que chama-se bem-sucedido lá, eu vou continuar te amando porque eu me amo. E porque eu sei que você e eu fomos criados pelo mesmo Pai, pelo mesmo Deus. E não há por que eu pensar que sou menos ou que sou mais do que você. Essa nossa consciência nos coloca no patamar que hoje não é exercitado, porque não se acredita que isso possa surtir um efeito verdadeiro. Porque a direção que nós tomamos em nossa vida não contempla isso. Porque isso não é valorizado no cômputo do nosso ganha-pão, do nosso pão de cada dia. Não achamos isso relevante, achamos isso uma mera divagação filosófica, talvez, falando de uma maneira mais clara também, uma ignorância, pensar dessa maneira. Eu prefiro colocar o pão de cada dia na minha mesa e lutar pela vida e fazer, mesmo que ela não tenha sentido para mim, mesmo que eu nunca saiba da minha importância ou condicione a minha importância a qualquer coisa que a qualquer momento pode deixar de existir e me derrube. Você já deve ter visto muito isso. De repente o homem perde o seu trabalho. Foi demitido no final de ano. Já não aconteceu a viagem de final de ano, ou aconteceu ela já meio conturbada. Já não foi regada naquela tranquilidade, já não foi cheia de presente. Já a mesa já não tem o mesmo gosto de fartura, mas não demora tempo, a mulher
ou o cônjuge, ou seja, o homem ou a mulher, resolve então dizer também, ó, eu não te amo mais. Os filhos deixam de te admirar. E não deu nem 6 meses, esse homem, desempregado agora, ele tem como consequência o abandono, a desvalorização, o desmerecimento. É exagero meu dizer que isso acontece? É exagero meu falar que tem pessoas que às vezes uma única perda ou transformação de erário, de dinheiro, de conta, de fortuna, derruba a pessoa. Às vezes não precisa ser fortuna, não. E estou contigo porque... Não porque te amo. Como que eu vou te amar se eu nem sei quem você é e você não sabe, se eu não sei quem eu sou? Então o esfriamento também que se fala dos últimos tempos é isso. Não estamos aquecendo a vida. Estamos agora trazendo coisas, artifícios para que nos aqueçam. Estamos dependentes deles. E eles estão dizendo o quanto nós valemos. E não mais nós. Agora o que temos e o que nos cerca fala do nosso valor. E se você está numa poltrona VIP, agora naquele voo, você deve ser muito importante. Mesmo que eu não saiba o teu nome. Mas já sei que você é importante. E se as pessoas estão abrindo espaço para você, abrindo porta, e se há uma comitiva te aguardando, você deve ser importante. Compreendendo? Por que estamos fazendo isso conosco? Não há nenhum problema em sermos também reconhecidos profissionalmente. O que não pode acontecer é que se encerre neste erro algo que é muito maior do que isso, algo que é muito maior que um emprego, algo que é muito maior do que tudo isso que podemos viver. Porque se não vivermos o verdadeiro amor a Deus, se não entendermos o Pai, se não abraçarmos como Pai, se não abraçarmos Deus no sentido de o buscarmos. Mas Deus não se apresentou para ninguém, reverendo. Como é que eu vou abraçar Deus? Você vai abraçar Deus se interessando em conhecer a tua importância. Se interessando agora na essência. Opa, eu peguei um trem, peguei um ônibus, ele está indo, eu entrei, não sei para onde, não, eu vou lá voltar, procurar saber aonde ele está me levando. Porque muitos estão viajando, alguns confortáveis, outros já não, e não estão sabendo bem para onde estão indo, mas estão indo num conjunto, numa comitiva. Esqueceram de perguntar, de se certificar que região eles estão indo, aonde isso vai lhes entregar. Precisamos agora desse retorno. Meus queridos irmãos, vamos retornar à nossa essência, vamos buscar. Vamos chegar junto do nosso Pai que está disponível para você, para mim e para todos nós. Sempre esteve. Pai, assim como eu não sei o mistério do espaço sideral e nem das profundezas do mar e os abismos da terra. Assim como eu não compreendo das muitas ciências, eu entendo uma coisa. Sou vosso filho. E isso deve ser o suficiente para que eu possa exercer o direito que tenho à vida. Porque se não fosse importante, eu não existiria. Porque creio, tenho absoluta certeza, que o Senhor só criou o que é importante. E assim descobrir. Aquele mato que eu pisava um dia, hoje é remédio para mim. Aquilo que eu desprezava lá, agora se tornou, por descoberta da ciência ou do homem, ou por revelação, algo fundamental na minha vida. E eu quero agora descobrir a minha importância. Eu não quero que a minha importância esteja condicionada à minha conta bancária, ao meu trabalho e a valores criados ali que querem impor a dimensão da minha importância. Só o Senhor pode dizer. Só o Senhor pode me destituir ou me honrar. Somente o Senhor, que é o meu Criador e o meu Pai. Que Deus o abençoe, meu querido. Que você tenha sucesso no que faz. Que você prospere sim. Que você progrida sim. Que você seja importante sim. Que você seja o que Deus escolher para que você seja. Mas entenda que você já parte de um princípio. Você é filho de Deus. Então cumpra com esse papel. E a tua importância já é estabelecida. Já está. Nada mais que você possa colocar vai mudar a excelência do que você é. Você é filho de Deus, abençoado.
Louvado e bendito seja o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não abra mão da consciência do amor de Deus na tua vida. Irmã Jéssica, irmã Ana Maria, irmã Débora, são alguns que aqui já estão, e eu quero cumprimentá-los com amor a todos. Quero que vocês, que agora estão ouvindo, que estão participando desta live ao vivo, que vocês sejam a propagar esta verdade da importância que nós temos, que o Deus Todo-Poderoso nos guardou. Está aqui o irmão Freire, irmã Ana Maria, irmão Marlos, irmã Clarinda, minha querida Zelma, irmã Tarsila, irmã Adriana, Jéssica já falei, a irmã Lúcia Vieira, querida, a irmão Giovanni, irmão Kleber Michels. O irmão Kleber, eu quero que você saiba uma coisa, irmão, eu quero que você saiba, irmão Kleber, uma coisa difícil, mas que eu tenho certeza que você não vai se ofender. Eu amo teu filho como se fosse meu filho. Eu amo teu filho. Você deve ter um orgulho muito grande desse menino. Eu digo dele porque eu não convivo com os outros, que devem ser bênção. Parabéns, meu querido. Teu filho é bênção e eu tenho com muito carinho, tá bom, meu querido? Irmã Júlia, querida, irmão Manuel Barbosa, firme aí, irmão Manuel, e Odete Mareco. São todas pessoas que são importantíssimos nesse tempo na vida nossa. A vida tua é importante para mim, é importante para os nossos irmãos. Tome posse da tua importância, meu querido, minha querida. Eu vou estar orando agora para que você verdadeiramente se aplique nessa tarefa. Aqui vi pessoas, alguns que sucesso em toda a vida, ou como lutador, ou como alguns já formados, alguns já expoentes do que fazem, enfim. Mas agora se habilite a isso, se habilite a verdadeira felicidade, essa importância que deve ser resgatada, essa importância que deve ser conhecida, essa importância que se dá por proximidade do Criador, e que aí nós podemos todas as coisas. Vamos descobrir agora a nossa essência. Já descobrimos o que um bom emprego faz em nossa vida, já descobrimos o que uma boa relação de amizade ou de amor pode fazer em nossas vidas. Vamos descobrir agora o que pode fazer a nossa relação verdadeiramente com Deus, com o amor de Deus. Sim, você já teve experiência aqui, conheço pessoas muito experientes, muito experienciadas na vida, muito experimentadas na vida. Por que não agora descobrir a nossa relação com Deus, o que ela pode nos produzir, essa importância verdadeira? Torna a dizer, para encerrar, gente lutadora aqui, líderes, pessoas aqui que de uma importância tremenda dentro do contexto social, mas que ainda digo a vocês, o mais importante está por ser descoberto. Vamos descobrir a nossa importância pelo Criador. E você então terá uma nova história a contar. Que Deus o abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoe, meu Pai querido, a cada um e a todos. Abençoe, meu Pai amado, Deus Altíssimo, porque jamais olharei ou vislumbrarei o universo das estrelas ou de qualquer outra criação vossa sem me lembrar que isso tudo é para justamente me acordar da minha importância. Eu faço parte do universo, da criação, do teu amor. Obrigado, em nome de Cristo Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor. Eu os amo de todo o coração. Tá bem, meus queridos? Até o próximo encontro, então. Louvado seja o nome do Senhor.